Nossa graça e a paz do Senhor Jesus, amém. É um imenso prazer, nesta oportunidade, estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor Jesus, que Ele esteja falando aos nossos corações através do seu Espírito Santo. Nós estamos de volta a esta realidade, irmãos. Infelizmente, aumentaram os casos de Covid na nossa cidade e, devido ao decreto, que as instituições como a igreja fechassem, nós estamos aqui novamente online, mas em nome de Jesus, irmãos, brevemente nós estaremos de volta ao templo, que nós já estávamos nos acostumando novamente a fisicamente estarmos presentes e adorando ao Senhor. Eu creio, irmãos, que breve nós estaremos de volta. Nós estamos estudando a série de estudos sobre o discipulado, sobre discípulos, fazer discípulos. Na última lição que foi dada pelo presbítero Nelson, nós ouvimos da parte de Deus sobre as dinâmicas do discipulado. E hoje nós vamos estudar sobre o padrão do discípulo, a excelência. Excelência, os irmãos sabem o que é, amados. É o grau máximo atingido de bondade, de qualidade ou de perfeição. E como este é o padrão de Cristo, ele também exige que os seus discípulos tenham este mesmo padrão, esta mesma qualidade. Nós vamos estudar, irmãos, nessa lição, apesar de ser um pouco extensa, nós vamos tentar sintetizar ao máximo para não cansar os irmãos e também para que nós estejamos objetivamente ouvindo da parte de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar. Eu estava lendo um trecho de um livro, O Padrão do Mestre, de Josadac Lima, e lá ele dizia que seguir o exemplo do Mestre é a prioridade maior de um discípulo. Eu sempre costumo dizer, meus irmãos, que nós não podemos ser discipuladores sem antes sermos discípulos. Os nossos discípulos precisam ver em nós as qualidades que o nosso Mestre exige que tenhamos. Por isso nós precisamos seguir aos passos do nosso Mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a 1 Coríntios 1,11, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não era prepotência de Paulo, pelo contrário, meus irmãos, é segurança, é convicção daquilo que ele servia, a quem ele servia, irmãos, daquilo que ele praticava e estava de acordo com a vontade de Deus. E ele, com muita segurança, diz: olha, sede meus imitadores, porque assim eu sou de Cristo. O autor ele começa dizendo aqui, meus irmãos, que os ensinamentos do Senhor têm sido interpretados de maneiras diferentes. E isso vai desde a ética idealista, e nós sabemos que o idealismo, irmãos, é aquela corrente filosófica que defende a existência de uma razão subjetiva, Alguém cria algo, e muitas vezes, irmãos, as pessoas têm se desviado do verdadeiro evangelho, do evangelho da cruz, para seguir ideias de pessoas. E quantas correntes têm surgido, quantas falsas doutrinas, irmãos, estão pairando por aí, as pessoas facilmente, irmãos, se levam por esses ventos. Mas ele também fala do legalismo. O legalismo, irmãos, tende a imaginar que uma pessoa é aceita por Deus em função do seu comportamento, daquilo que ele faz, e não em relação ao amor ou à graça de Deus. Entre muitos outros aspectos, entre muitas outras correntes que distorcem a palavra do Senhor. Mas aí o autor ele continua dizendo que não importa como os outros entendam o ensino do Senhor. O importante é que nós, os seus servos, os seus discípulos, ao estudarmos a sua vida, ao estudarmos a sua palavra, claramente nós possamos perceber o que Ele espera de nós. Irmãos, e o Senhor Jesus, Ele sempre exigiu a excelência dos seus discípulos. Se nós formos olhar as instruções dadas por Cristo no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, ou em outras instruções no decorrer do Novo Testamento, nós vamos ver que o Senhor sempre exigia características dos seus discípulos como a justiça e a retidão. E o que é justiça, meus irmãos? A justiça é fazer o que é correto, aquilo que é direito, aquilo que deve ser, irmãos, realizado e correto na sociedade. Isso é justiça, é você ter uma boa conduta social. E o que é retidão? É exatamente, irmãos, alguém que nunca se desvia daquilo que é justo. É aquele que é bem visto. É aquele que trata as pessoas com equidade, sempre analisando, irmãos, de baixo para cima. E a avaliação que Cristo tinha de si mesmo era uma avaliação perfeita.
Era uma avaliação excelente. Lá em Marcos capítulo 7, a partir do verso 37, nós vamos ver que as pessoas, ao olharem para Cristo, diziam que tudo o que ele fazia era perfeito. Os surdos conseguem ouvir, os cegos podem ver, ele cura os coxos. Tudo o que ele faz é bom. Irmãos, Deus é excelente. Por isso ele pode exigir dos seus filhos a excelência. Se nós formos olhar lá no Salmo 119, nós vamos ver, irmãos, a perfeição de Deus. Se nós analisarmos lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver a criação do mundo. E à medida que cada coisa era criada, diz o texto, e viu Deus que era bom. Tudo é perfeito. E aí nós começamos a nos questionar, irmãos, a muitas vezes duvidar, mas como nós, pecadores, podemos, irmãos, atingir esse grau de perfeição, de excelência que o Senhor exige dos seus discípulos. De fato, de nós mesmos, irmãos, nós não podemos. Mas nós não podemos, também devemos esquecer que dentro de nós existe um Espírito Santo, que habita em nós, que após sermos resgatados por Cristo, transformados, ele fez de nós morada. E esse Espírito Santo, irmãos, ele produz em nós o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito, irmãos? É o caráter de Cristo, que está sendo moldado em nós pelo Espírito. Ele produz também em nós, irmãos, os dons do Espírito, como nós temos estudado aí na escola dominical. E à medida, irmãos, que nós exercemos o fruto, que nós exercemos os nossos dons, nós estamos nos adequando ao padrão que o Senhor quer de nós. E aí o autor ele afirma com veemência, a santidade, ela é atingível. Você pode dizer amém, diga aí na sua casa amém por isso. 1 Pedro 1,15 diz, irmãos, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam também santos em todo o vosso procedimento. E como fazer isso? João 17 nos ensina, santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Santificação, comunhão com o Senhor, comunhão com o seu Espírito. E aí nós estaremos caminhando na direção correta para nos adequarmos a este padrão que o Senhor requer de nós. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo ensinando, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 12, um texto muito conhecido, ele demarca 5 qualidades que deve ter um verdadeiro discípulo e de onde nós poderemos realmente saber, através dessas áreas, se realmente o Senhor está se agradando de nós, se nós estamos acertando para com o Senhor como discípulos. E aí o texto diz, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha, irmãos, as 5 áreas que o Senhor quer que nós nos aperfeiçoemos como discípulos. O primeiro é a palavra. Como é importante, irmãos. A palavra ela pode ser abençoadora, mas ela também pode contaminar ou destruir. Veja só. Quando nós lembramos de palavra, nós lembramos de um instrumento que nós devemos dominar, porque se não dominar, irmãos, ele é causador de grandes desgraças, que é a língua. E aí, ao lembrar disso, nós vamos lá para Tiago 1,26, que diz que se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Olha que coisa séria, meus irmãos. A palavra, o autor diz, a maneira que o seu discípulo fala é um instrumento preciso para medir a sua saúde espiritual, porque isso reflete o seu caráter. Como um crente fala, irmãos? O crente fala da palavra. O crente fala da parte do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque Lucas 6,45 diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós estamos cheios de Deus, nós falamos das coisas de Deus, e as coisas de Deus chamam a atenção do pecador para a salvação. Mas se nós, irmãos, estivermos falando assim como o mundo quer que nós falemos, nos adequando ao padrão do mundo, nós estamos nos distanciando do que o Senhor requer de nós. Quando nós estamos de acordo com o padrão do mundo, irmãos, da nossa boca sai perversidades,
sai imoralidades, sai chacotas, e isso realmente não é um padrão para um verdadeiro discípulo do Senhor. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos, a palavra ainda tem assumido um efeito mais devastador, porque nós estamos vivendo em tempos de rede social, né? Que tudo que você fala fica logo revelado, digitado, fica logo escrito ali, irmãos, e é espalhado rapidamente. E a palavra ela tem que ser cuidada, sabe por quê, irmãos? Porque mesmo que às vezes traga o perdão, alguém perdoe, mas ela vai com certeza deixar lá os seus danos, deixar as suas sequelas. Então, irmãos, nós precisamos dominar a nossa língua. O autor coloca, Deus espera que o seu discípulo controle a língua. Tiago 3,2, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Refreemos a nossa língua, abençoemos aos demais, aos nossos irmãos com a palavra. Sejamos puros no falar, para que o mundo veja em nós a glória de Deus através do nosso falar, do nosso comportamento diante das pessoas. E o segundo ponto é exatamente isso, conduta, comportamento, procedimento. Irmãos, o nosso modo de agir é por demais importante na figura de um discípulo. O autor coloca, o comportamento de seu discípulo deve produzir respeito ao Cristo que habita nele. Ele deve se abster dos desejos. E eu queria elencar aqui 3 aspectos importantes dentro da conduta, da boa conduta. É que para se ter uma boa conduta, irmãos, nós precisamos nos relacionar melhor com o Senhor. E para nos relacionar com Deus de forma correta, nós precisamos, como o próprio autor diz, deixar de lado os desejos. O diabo, irmãos, ele está constantemente querendo nos desviar, nos colocando diante dos olhos os prazeres dessa vida. E coloca diante dos nossos discípulos isso também. E é por isso, irmãos, que nós devemos colocar em mente que o servo do Senhor tem outras prioridades. E que prioridade é essa? Adorar a Deus, servir a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar comunhão com este Deus, para que nós não possamos, irmãos, estarmos atentos às setas do maligno. Não há como o Espírito Santo comungar com o pecado. Não há, irmãos. E aí a Bíblia nos diz que, lá em 1 João 2,15, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos que nos abster dos prazeres dessa vida. Nós temos que trabalhar o nosso discípulo também isso, para que ele possa ter um novo comportamento, para que ele possa ter, irmãos, um novo objetivo de vida, que é simplesmente de adorar ao Senhor. Uma segunda coisa, irmãos, é que o verdadeiro discípulo, para ter uma boa conduta, ele precisa cumprir a sua obrigação com a família. Irmãos, esse é um passo muito importante. O nosso relacionamento com Deus também, irmãos, vem com a obrigação que nós temos com a nossa família. Tudo começa em casa. Muitos ministérios estão destruídos por aí, irmãos, pela falta de um bom relacionamento familiar. Lá na sua base. É lá, irmãos, onde nós devemos comungar com o Senhor. É onde nós devemos ensinar aos nossos filhos. É onde nós devemos orar com as nossas esposas. É onde nós devemos, irmãos, fazer do nosso lar um ambiente onde o Espírito Santo de Deus agrada-se de estar. E aí, com certeza, isso contribuirá, irmãos, para o nosso desempenho na casa do Senhor, para o crescimento da obra de Deus, irmãos, porque a obra de Deus, a família de Deus, ela é formada por famílias, né? E aí nós precisamos entender isso, que nós devemos cuidar bem da nossa família. Paulo diz, irmãos, que nós devemos governar a nossa própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, porque se alguém não sabe governar a sua própria família, como ele poderá cuidar de algo na casa de Deus? O autor ele coloca aqui, irmãos, um exemplo interessante. Ele diz que um certo amigo dele era constantemente desrespeitado pela sua filha. E ele vendo aquela cena, uma vez conversando com ele, questionando, ele disse, olha, isso é tudo culpa minha, porque eu não cuidei da saúde espiritual da minha filha. Eu estava atento às demais pessoas, aos meus irmãos, aos meus amigos, mas dela, da minha família, eu não cuidei. Hoje eu estou colhendo os frutos. Então, irmãos, nós temos que estar atentos,
que para alcançarmos esta excelência de Deus como discípulos, nós precisamos ter uma boa conduta também em nossa casa. Devemos cuidar da nossa família. Amém? A terceira coisa, irmãos, o nosso comportamento, a nossa boa conduta, ela precede também servir a Deus com excelência. Excelência, o comportamento na casa de Deus. Irmãos, o discípulo ele terá também que servir a igreja com excelência. Por exemplo, não basta o discípulo dirigir um estudo bíblico. Ele tem que estar preparado para fazê-lo em altíssimo padrão. Veja, irmãos, nós estamos falando sobre isso também na escola dominical. E você tem um dom dado por Deus, mas você precisa aprimorar. Você precisa, irmão, esmerá-lo. Tudo que nós vamos fazer para Deus, irmãos, tem que ser o melhor. E o melhor existe preparação, não é simplesmente deitar numa rede, domingo eu vou lá para a igreja, alguém, e o Espírito Santo de Deus vai falar por mim para alguém. Não é assim, irmãos, nós temos também que nos preparar. Evidentemente que quem fala é o Espírito, é Ele, irmãos, somente Ele que atinge os corações. Mas isso não nos exime a obrigação de estarmos preparados para tal. Assim como aquele que vai cantar, assim como aquele que vai tocar, assim como aquele que vai evangelizar, assim como aquele que vai ajudar nos afazeres da igreja, todos precisam se esmerar diante de Deus, aprimorar os seus dons. Amém? Passamos, irmãos, para a terceira característica escrita de Paulo a Timóteo para um bom discípulo, para um verdadeiro discípulo, um discípulo de excelência, que é o amor. Irmãos, eu sempre digo que o amor é essencial ao discipulado. Sem amor não há discipulado. Você precisa amar para discipular alguém. Sabe por quê? Porque o seu amor, irmãos, está baseado no fato de que você é um salvo em Cristo e você deseja que o próximo também seja. Que ele venha a conhecer de Cristo, a conhecer de Deus. Quando o Senhor, irmãos, lá em Marcos 12, 30 e 31, ele abrevia, ele diminui, ele sintetiza os mandamentos em apenas 2. Ele nos dá toda a direção sobre o que eu acabei de falar. Diz lá, amarás assim ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar é muito mais do que falar. Amar é muito mais do que você chegar na igreja e dizer, eu te amo, meu irmão, eu te amo, eu amo aquele que mora lá perto lá de minha casa. É muito mais do que isso. Amar, irmãos, é você querer para o outro o que você tem. É você, irmãos, desejar que o outro tenha aquilo que você conseguiu. Tudo que você tem, irmãos, você tem que desejar para o outro. Você é um salvo em Cristo. Então você é um discípulo do Senhor para fazer com que alguém venha a ser conhecedor de Cristo também. Então você precisa ministrar, você precisa ensinar a palavra de Deus para essas pessoas, certo? O amor, irmãos, também ele cuida das necessidades dos irmãos, da carência dos irmãos. E aí eu lembro de um exemplo lá em Mateus 8, 2, quando aquele leproso procura Jesus para ser curado, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, vai lá, toca naquele leproso. Sabe por que Jesus fez isso, irmão? Jesus podia ter curado aquele homem à distância, a 50, 100 metros de distância, com uma palavra, nós sabemos disso. Mas o Senhor, ele preferiu tocar naquele homem. Porque o Senhor sabia que a maior carência daquele homem não era somente a física, mas a emocional. Era um homem abandonado pela sua família, pelos seus amigos, para morrer, porque nós sabemos que era o destino dos leprosos. E o Senhor vai lá, irmãos, e toca aquele homem. Aquele homem foi curado fisicamente. A maior cura é espiritual e sentimental. Sentiu o amor de Cristo por ele. Como tem sido o nosso amor para com o próximo. Estamos vivendo um período de Covid. Nós nos distanciamos da pessoa, mas isso é normal, irmãos. É um vírus, contagia. Mas muita gente discrimina. Muita gente, irmãos, abandona o irmão. Né? Até fala coisas que não deveriam fazer. E, na verdade, irmãos, nós devemos apoiar com palavras, com oração, com atos. Chegarmos próximos, irmãos, porque qualquer um de nós pode a qualquer momento estar cometido dessas coisas também. Mas, acima de tudo, irmãos, a pior doença de todas, ela precisa ser cuidada, que é o pecado. Muitos estão doentes, muitos estão precisando de Cristo, muitos estão precisando ser sanados de suas doenças, e precisam, irmãos, ouvir esta palavra, e por isso a missão é nossa, de levar essas pessoas ao conhecimento de Cristo, para que o Espírito Santo de Deus resgate essas pessoas dos seus pecados para a salvação. Então, o amor está acima de qualquer coisa. Né? Ele é o primeiro fruto do Espírito, aquele que condiciona os outros. Né? A primeira qualidade do fruto do Espírito.
E aí, irmãos, nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é uma característica marcante do discípulo. Não esqueça nunca disso. E a penúltima é a fé, marchando rapidamente para o final. O autor diz, seu discípulo tem de ser uma pessoa de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Irmãos, não esqueça de uma coisa, a fé, ela não se baseia em imaginações, em suposições. A fé, irmão, se baseia em fatos. É agir sobre algo que nós sabemos ser verdade. Nós cremos que nós fomos resgatados por Cristo. Nós cremos, irmãos, que iremos morar na glória, de fato. Nós cremos, irmãos, em milagres que já foram realizados. A fé é concreta, a fé ela é verdade, a fé, irmãos, é um fato. Tem muita gente achando, irmãos, crendo em esperanças vazias, até mesmo se assemelhando à ciência, que não acredita na fé, porque a fé é subjetiva, a fé não prova. Tem muita gente assim, irmãos, se diz com fé, mas na verdade não exerce a fé. A fé ela precisa ser exercida. E o verdadeiro discípulo, o discipulando do Senhor, ele precisa ser munido pela fé. Eu me lembro, irmãos, quando Jesus lá em Marcos 16:15, né, condiciona seus discípulos, e aí nos envolve também, para que saísse, irmãos, e pregasse o Evangelho. Eles não ficaram ali debatendo suas prioridades. Nós não temos como, nós não temos bicicleta, não temos carro, nós não temos avião, nem trem nós não temos televisão, internet, e nem sequer folheto escrito nós temos. Pelo contrário, aqueles homens se dispuseram. Aí o Senhor diz, olha, eu lhes prometo a autoridade do Espírito Santo. E aí nós sabemos, irmãos, a consequência disso, o resultado disso para a história. Se você for lá em Romanos 1:8 e ler, nós vamos ver que eles alcançaram, que eles proclamaram a salvação ao mundo. E ainda hoje essa salvação ela tem resgatado pessoas. Nós, como discípulos do Senhor, temos que ter em mente a fé prática. A fé, irmãos, ela de fato é aquilo que nos condiciona. Nós não podemos estar baseados em suposições. E o último ponto, irmãos, é a pureza. A utilidade de seu discípulo para Deus depende totalmente do compromisso dele com a pureza. Novamente eu vou citar 2 Timóteo 2:21. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Irmãos, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos nos purificar em Cristo. O Senhor quer que sejamos santos, que sejamos puros. E isso, como já falei no princípio, só pode ser alcançado por uma vida de santidade, por uma vida de entrega, por uma vida de busca constante ao Senhor. Nós não podemos, irmãos, dar brecha para a imoralidade, ou para qualquer outra coisa dessa vida que quer nos afastar, que quer nos desviar, que quer tirar o nosso foco do Senhor. Nós precisamos manter puro, deixar esse texto de Filipenses 4:8, que conhecemos e é maravilhoso e sintetiza todo esse estudo. Como um discípulo pode atingir a excelência exigida por Deus? Veja só, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, glória a Deus, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas, que a nossa mente esteja em Cristo, que ao nos ver, os nossos discípulos ao nos ver, possa ver, irmãos, os passos de Cristo em nós, possa ver o exemplo de um verdadeiro servo de Deus, que possamos pregar aquilo que vivamos, que possamos, irmãos, ser corretos, vivermos em comunhão, e aí, irmãos, caminhar para o padrão que Cristo exige de nós, a excelência dos seus discípulos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.